universo mais sombrio da Marvel e da DC, as duas equipes mais problemáticas e perigosas se enfrentassem. No Duelo Mortal de hoje, nós temos os sombrios contra a Liga da Justiça Sombria. Quem será que venceria esse confronto? Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Thiago, estamos no mais e um Duelo Mortal. E hoje estamos aqui em um Duelo Mortal onde temos Vingadores Sombrios contra a Liga da Justiça Sombria. Quem será que vence esse duelo? E quem pediu esse duelo mortal foi o Otávio Leal. Ele pediu esse duelo mortal Vingadores e Liga da Justiça, mas não sombrio, tá? Mas normais. Mas eu vou colocar aqui porque também faz parte de Vingadores e Liga da Justiça. Também me pediu o Darkseid, também a mesma coisa. O Estudante também me pediu também Liga da Justiça das HQs e Vingadores também a mesma coisa. E também me pediu lá no Discord o Carlinhos e pediu aí Vingadores Sombrios e Liga da Justiça Sombria também. Então é isso. Muito obrigado ao pessoal que tá mandando sugestão para poder trazer os duelos. E você já pensou em ver todos os vídeos de Duelo Mortais no seu feed de inscrição, cara? Então, aqui embaixo tem um botão vermelho para você estar se inscrevendo e você também tá por dentro de todos os Duelos Mortais envolvendo Vingadores, Liga da Justiça, outros heróis e vilões também. Aqui é o canal de confronto entre personagens que você mais gosta, seja ele de anime, quadrinhos, dentre outros tipos de personagens. Então vamos aí primeiramente começar com os Vingadores Sombrios, que a gente só vai listar os personagens, que aí a gente vai colocar tudo isso só numa análise, beleza? Vingadores Sombrios: Patriota de Ferro, que ele é o líder, né, do grupo, Norman Osborn. O Venom, que é o Mike Garden. O Wolverine, que é o Daken. A Capitã Marvel, que é a Kara Sofen. O Gavião Arqueiro, que ele é o Mercenário. O Capitão Marvel, que é o Noah Vork. O Sentinela, normal, que todo mundo conhece, né, o Robert Reynolds. O Ares, e também tem outros dois seres que também foram integrantes, né, mais para outros fins de mês de reunião de grupo, que foi a Tox Dots, que ela substituiu a Feiticeira Escarlate. Ela participou em outra versão e continuou na equipe, tá? Também tem o Ragnarok, que é uma versão maligna do Thor. Ele também chegou a participar em outra continuação da equipe. Então vamos aí para a Liga da Justiça Sombria: Madame Xanadu, Monstro do Pântano, Desafiador, Orquídea Negra, Shade, o Homem Mutável, Zatanna, Etrigan, Vingador Fantasma e Ametista. Dito daí, vamos ir para a luta. Primeiro vamos imaginar como seria a luta, tá? A luta seria uma cidade bem grande, onde não teria nenhum tipo de pessoas, né, próximas deles. Apenas os dois grupos. Então, quem iria organizar o grupo dos Vingadores Sombrios seria o Norman Osborn, né? Ele é o cara mais articulador da equipe. O cara que tem mais influência social do que os outros. Numa primeira situação, ele tentaria negociar e fazer a Liga da Justiça desistir. Mas sabendo que isso não iria acontecer, então ele decidiria como o seu grupo atacaria. Sem saber se a Liga é perigosa ou não, ele primeiro comandaria a sua equipe para ele poder ir com tudo para cima dela, deixando somente o Sentinela, o Sentry, para uma última ocasião, uma carta coringa, deixar ele guardadinho ali. A Liga, comandada pela Zatanna e Constantine, eles separariam por dois grupos. O grupo da Zatanna seria o Shade, a Ametista e a Madame Xanadu. E o outro grupo seria o Constantine, Monstro do Pântano, Etrigan, Vingador Fantasma e a Orquídea Negra. De cara, quem iria enfrentar os Vingadores seria o grupo do Constantine, tá? São um grupo mais ofensivo, enquanto o grupo da Zatanna iria ficar por trás, dando suporte ao grupo principal. Eles iriam provavelmente, bem possível, tá, ficar escondido e analisar quem é o inimigo, enquanto o grupo do Norman iria chegar cercando o grupo da Liga. Norman iria ameaçar a Liga, mas o Constantine, do jeito que ele é, marrento, briguento e tipo de pessoa que não vai muito com a cara das pessoas, né, ele possivelmente iria zoar o Norman e o grupo deles. Bem esquisito. Norman, mesmo sendo extremamente inteligente como ele é obsessivo. Ele tem uma certa instabilidade mental por conta do seu próprio mentalidade do Duende Verde, né, que ainda tá na sua mente. E isso poderia causar um gatilho mental, onde ele poderia mandar os integrantes do seu grupo atacar logo de cara. Primeiro a ir pra cima, tá, deles, do grupo da Liga, seria o Ares e o Ragnarok, que esses dois iriam atacar o grupo do Constantine, que são mais brutos, né, ataque mais bruto. Mas astuto como Constantine é, Constantine ele iria
poderia prever que eles iriam atacar. E bem possível que naquele local onde a luta iria acontecer, tá? Ele armou uma armadilha para a primeira pessoa que fosse atacar eles, como o Ares, tal, o Ragnarok, fosse pego. Então, por exemplo, quando ele chegou a fazer uma armadilha prendendo um demônio em uma gaiola, Constantine, né? Ou até mesmo quando ele fez o círculo a magia, para poder prender a magia para que ela pudesse voltar ao corpo da June. E vale lembrar que a magia é uma entidade poderosa, tá? Então assim, Ares e Ragnarok poderiam sim ficar presos por um tempo em uma armadilha mediana leve para poderosa, tá? Do Constantine, combinado com outras magias, outras magas, no caso é a Zatanna, por exemplo, tá? Isso tudo antes do ataque acontecer, tá? Vale lembrar. E sabendo que do outro lado os Vingadores Sombrios também tem a Toxdox, que é uma espécie de dama tóxica, tá? Para ser mais específico aqui, é que ela estava substituindo a Feiticeira Escarlate. Ela poderia detectar o que os seus inimigos fizeram ou que o ambiente em si tá com uma magia sendo ativada, poderia causar. Então, usando essa habilidade psíquica dela, ela poderia fazer com que ela pudesse detectar qualquer alvo que ela desejasse, apenas com alguns quilômetros de distância. Mas claro que ela não é um tipo de maga nem nada do tipo, tá? Para falar o certo. Mesmo que ela não tendo grande feito de poder e tudo mais, ela tem capacidade de parar pesos pesados, cara, como o Monstro do Pântano ou Etrigan, já que ela pode tentar parar o seu inimigo através da sua rajada de energia, como ela fez com Luke Cage, para evitar com que eles se locomovam. Mas claro que isso necessitaria de muita energia. Enquanto no grupo 2, Constantine mandaria o Vingador Fantasma lidar com o resto, possivelmente. Norman, vendo que os dois dos seus pesos pesados estavam sendo presos por algo mágico, sem saber o quanto vai durar, ele mandaria o Vark, que é uma espécie de Capitão Marvel, né? Pegou o manto, e a Capitã Marvel, que é a Carla Sofen, para poder tentar ajudar o Ares e o Ragnarok. Mas o Vingador Fantasma iria intervir. O Garoto Marvel, ele tem alguns poderes legais até. Por exemplo, projetar explosões e venenos, e a pele dele é coberta de membranas timpânicas, que dá a ele capacidade de ter maior audição, poderia, digamos que, entre aspas, prever movimentos de certos momentos, né? Além dele ter seu traje forrado pelos metais Kree. Então, mesmo ele tendo potencial todo e tudo mais, junto com a Carla Sofen, ou a Rocha Lunar, como você queira, a Capitã Marvel, que é uma vilã da Capitã Marvel original, que também já chegou a derrotar ela tem capacidade de absorver para o seu corpo forma de energia que dá a ela um aumento gigantesco de seu poder. Teve também momentos em que, onde a sua pedra da lua fosse removida dela, do corpo dela, ela iria morrer 72 horas depois. Mas eu vou desconsiderar tanto isso daí, tá? Vingador Fantasma nem tem como comparar com esses dois, cara. Um dos personagens cósmicos mais poderosos da DC. O Vingador Fantasma pode usar a energia mágica do Constantine, por exemplo, tá? Para poder não só aumentar seu poder em si, mas como também para atacar. Então, mesmo que a Rocha Lunar, vulgo Capitã Marvel, tenha condições e reações para se reagir numa primeira tentativa de ataque do Vingador Fantasma, o jovem novo, o Capitão Marvel, poderia ser pego apenas com uma manipulação da matéria do Fantasma, podendo separar o corpo dele do seu resto do corpo. Então o Capitão Marvel iria se dar muito mal nisso. Assim como o próprio Vingador Fantasma já chegou a fazer com o Frankenstein, já chegou a separar a parte do corpo dele. Já a Capitã Marvel, ela poderia levar algum tempo para poder ser pega, mas nada que ela pudesse fazer contra ele, já que o Vingador Fantasma poderia manipular o tempo, fazendo com que ele pudesse parar. E mesmo que seja por alguns segundos, retirar a pedra lunar do corpo da Carla, o problema dela é esse. Se a pessoa retirar, for removida a pedra, ou qualquer outra coisa do tipo, a explosão também da energia dela que vá chegar nela, isso pode fazer com que os poderes dela fiquem anulados por algum período de tempo, tá? Fora que também temos que levar em consideração que o Vingador Fantasma é um ser que poderia parar a Carla no tempo. Sim, assim como ele já chegou a fazer com a própria Zatanna. Sabendo que as coisas estão ficando feias, difíceis, Ares e Ragnarok conseguiriam sair da primeira armadilha do Constantine. Ares ou Ragnarok provavelmente iriam ir com tudo para cima do Constantine. O Monstro do Pântano seria o primeiro escudo de proteção dele. Enquanto Constantine prepararia um feitiço tão poderoso que poderia destruir exército Darkseid, apenas com um ataque
certo e poderoso o suficiente, poderia sim causar um estrago no Ares ou no Ragnarok. Então vamos supor que o Ragnarok e o Ares fossem enfrentar o Monstro do Pântano. Obviamente que a luta seria desvantagem para o Monstro do Pântano, mas para mim, como o Monstro do Pântano ele pode obter um poder ainda maior com o verde, podendo até mesmo aumentar seu tamanho e ficando muito mais forte, isso causaria um problema para a dupla dos Vingadores Sombrios. Mas uma coisa que poderia acontecer, sim, seria o Ragnarok dar conta do Monstro do Pântano sozinho, como já chegou a fazer, esmagando a garota Thor com uma força suficiente para poder tirar sangue dela. O Monstro do Pântano poderia usar o verde para poder prender ele, o Ragnarok, tá? Pois mesmo que o Ragnarok pudesse ser mais forte, mais poderoso, o Monstro do Pântano ele ganha seus poderes baseado no verde, sendo mais específico no planeta Terra, tá? Onde é o verde em si. Então ele poderia sim usar todo o verde do planeta, para não só prender ele com mais facilidade, tá? Mas também como ficar mais forte. Então vale lembrar que o Monstro do Pântano só pode ter sua conexão perdida com o verde através de meios místicos ou psíquicos, mas ainda assim ele continuará usando seus poderes. E até mesmo a Dama Tóxica poderia tentar fazer algo com o Monstro do Pântano, com a sua telecinese, telepatia, enfim. Mas tudo o que ela poderia fazer, ele se regeneraria ou nem mesmo funcionaria, já que ele é imune à maioria dos poderes dela. E até mesmo ela usasse a telepatia, como eu falei, não seria forte o suficiente para poder cortar a conexão dele com o verde. Então, o Monstro do Pântano poderia sim vencer o Ragnarok, mesmo se fosse com dificuldade. O Ares, para mim, seria o maior problema, cara. Pois, além dele ser forte, resistente, rápido, ele é muito inteligente, cara. Ele é um excelente estrategista. Ele analisa cada coisa. Foi ele que criou planos para a invasão de Asgard. Foi ele que elaborou um plano para poder derrotar o Ultron. E até mesmo, de acordo com a SHIELD, ele é um estrategista brilhante. Então eu não negaria que o Ares pudesse sim arranjar algo ou ter opções de vencer o Monstro do Pântano ou qualquer outro membro da liga. Fora que o Monstro do Pântano tem uma vantagem bem enorme em relação aos outros. Por exemplo, uma demonstração do poder dele foi capaz de controlar todas as algas da Terra. E isso fez com que ele absorvesse todo o oxigênio, deixando ele mais forte. Mas também fez com que ele tirasse a maior parte do oxigênio da Terra, deixando a maioria dos humanos e animais tontos por falta de oxigênio. Então, além do Alec Holland, também tem a habilidade de convocar outras criaturas do pântano de gerações anteriores para poder lutar com ele. Para mim, o Monstro do Pântano sim conseguiria superar sozinho praticamente todos os membros dos Vingadores Sombrios. Vendo que a situação está ficando difícil, o Norman ele iria chamar o Sentry. E nesse meio tempo do Sentry chegar, que sim, eu sei que o Sentry chegaria muito rápido, sim, eu sei. Mas vamos supor que nesse meio tempo o Venom do McGardon e o Wolverine do Daken poderia ser facilmente combatidos pelo Monstro do Pântano, mas vamos supor que eles fossem enfrentar a Orquídea Negra e o Etrigan. Etrigan, como ele usa fogo, então automaticamente o Venom já iria pro saco. Daken ficaria sozinho, onde ela poderia ter uma luta bem bacana contra ele, tá? A Orquídea Negra. O que seria interessante dela é que ela conseguiu resistir a seres que são a personificação do vazio. Isso dá a ela capacidade grande de resistir a ataques do Daken. Claro que o Etrigan iria ajudar ela, sim, tá? De fato. E de fato também que alguns membros dos Vingadores Sombrios não são tão altos em questão de nível de poder para poder combater outros membros da Liga da Justiça. Então, o que no final deixariam somente o Norman. E como ele já foi facilmente derrotado pelo Capitão América e ter sido a sua armadura retirada e bloqueada pelo Stark, os membros restantes da Liga já seriam suficientes para poder parar o Norman. Ou os que sobrariam, né? O Venom e o Wolverine poderiam até conseguir derrotar a Orquídea Negra sozinha, mas eles seriam derrotados pelos outros membros da Liga da Justiça, como o Etrigan. Tá, mas Thiago, e o grupo da Zatanna? E é aí que as coisas começam a ficar boas. Sentry iria chegar na luta daquele jeito, né? Causando um baita de um estrago. Os membros atuais que estavam lutando contra o Etrigan, Orquídea Negra e até mesmo talvez Constantine, nem conseguiria sair vivo. Mas Constantine tem uma percepção bem alta, onde ele poderia jogar um encanto de proteção em si mesmo antes do estrago do Sentry acontecer. Isso poderia deixar ele vivo. Norman, na situação que ele estaria, possivelmente ele ficaria mais tranquilo. Mas o outro lado, Constantine estaria olhando diferente para o Sentry. E nesse momento, ele poderia chamar o suporte da Zatanna. E é nesse meio tempo todo aí, ele junto com Constantine já teria montado um feitiço
para poder parar a ameaça caso aparecesse. Nesse feitiço, esse feitiço aí, tá? Iria funcionar contra o Sentry, independente do tamanho. Olha, eu digo pra vocês que não. Primeiro que qualquer magia que tentasse apagar o Sentry ou ferir ele vai se curar muito rápido ou com muita facilidade. Apagar ele da realidade não adiantaria, já que a Morgana Le Fay tentou destruir ele e não adiantou nada. Ele voltou. A magia é uma forma de energia e mesmo que seja diferente, Sentinela já chegou a afirmar que poderia extrair energias de todos os lugares, cara. Então, tendo em mente que feitiços normais ou mais pesados, tanto quanto a Zatanna, Constantine e outros seres, o jeito seria os pesos pesados, como o Vingador Fantasma e o Monstro do Pântano, ir para cima dele. Enquanto os outros iriam ficar fazendo feitiços de banimento, mesmo que fosse temporário para o Sentry, o primeiro que iria enfrentar, que iria para cima do Sentry, seria o Monstro do Pântano. Como ele estaria upado, a luta seria interessante, mas Sentry conseguiria facilmente fazer o rombo no corpo do Monstro do Pântano, já que vai lembrar que a energia que o Sentry pode soltar é algo que poderia ser superior do Thor, do Hulk e a magia do Odin. Pois em Guerra Civil, o Retorno, Sentinela lutou contra o Homem Absorvente, que ele estava impressionado com a fração de poder do próprio Sentinela. E ele falou que nunca sentiu um poder assim antes. Ele pergunta ao Sentinela se é assim que é ser um deus. Sentinela então, para se conter e permite que ele experimente um pouco mais do poder dele, né? O Homem Absorvente, que absorveu o poder do Hulk e Thor, e até mesmo a magia do Odin, uma vez, não foi capaz de controlar o poder do Sentinela. Então, independentemente do tamanho ou poder do Monstro do Pântano, Sentry poderia desintegrar o Monstro do Pântano ali mesmo. E vale lembrar que o Monstro do Pântano não morreria, tá? Ele poderia ser desintegrado, mas não morreria. Ele voltaria depois. Mas Thiago, o Monstro do Pântano, já conseguiu sobreviver à visão de calor do Superman do 952. Mas aquilo só enfraqueceu ele. Sim, jovem, exatamente. Mas vale lembrar que a potência do Sentry é bem maior do que a visão do calor do Superman. Vale lembrar também que qualquer ataque mágico ou telepático contra o Sentry não surtiria tanto efeito. Emma Frost, outros membros dos X-Men, e até mesmo o Doutor Estranho, o Charles Xavier, cara, Sentinela conseguiu resistir à magia mental dele e acabou se libertando e nocauteando o próprio Estranho. Então a luta iria ser direto contra o Vingador Fantasma. Aqui, resumindo as coisas, qualquer tipo de explosão de energia ou algo do tipo, o Vingador Fantasma poderia se proteger facilmente. Vamos supor que o Sentinela libere uma energia para poder acabar com o planeta, tá? Uma suposição, ok? Caso isso acontecesse, o Vingador Fantasma iria ficar de boas, pois ele já houve uma vez que ele conseguiu bloqueando uma explosão de um deus ancião capaz de alterar a realidade. Além do que um Vingador Fantasma poderia fazer uma varredura no multiverso para poder achar algo parecido com uma, entre aspas, Kryptonita do Sentry. Pois na HQ Midnight Avengers, Vingadores, né, número 33, o Homem Absorvente, com seus poderes do cubo cósmico, ele usa uma espécie de Kryptonita, entre aspas, do Sentinela contra o próprio Sentinela, o que acabou sendo uma distorção de realidade contra ele. É claro que isso não funcionou literalmente, tá? Não matou ele ou algo do tipo, tá? Não. Mas separou as personalidades do Void, Sentinela e o Bob. E mesmo que o Sentry tenha as suas habilidades apelonas, se pegarmos o próprio Superman, ele não conseguiu sentir o Vingador Fantasma, o Superman, tá? Com nenhuma habilidade dele. E vale lembrar que o Vingador Fantasma opera um nível de física diferente do resto do universo da DC. Mesmo que o Sentry tenha um corpo ultramente resistente e contra moléculas, o Vingador poderia dar um jeito nisso, quebrando, entre aspas, essa vantagem que ele tem. Então, o único jeito que eu vejo do Sentry vencer seria liberando o Void. Se lembrarmos do que aconteceu em Novos Vingadores número 9 e 10, Void luta contra os Vingadores e muitas outras equipes, como os X-Men, Inumanos, Quarteto Fantástico e S.H.I.E.L.D. Cara, o Void pisa neles completamente. Enquanto a Emma Frost tenta ajudar o Robert Reynolds, o Void estava atacando os heróis. E até mesmo em Six, número 4, o Void luta contra os Vingadores e muitos outros heróis de novo.
e facilmente pisa neles, até que todos recebem um up de poder do Loki por causa das runas, deixando eles com um grande poder que lhes dá vantagem final na luta. Então é óbvio que, para chegar a uma conclusão concreta do Vingador Fantasma e Sentry, vulgo Void, eu teria que citar muitas coisas, tá? Mas um dos pontos altos que vale lembrar é que o Vingador Fantasma sim conseguiria lidar muito bem com o Sentry e o Void. Foi a luta dele contra o Spectro, por exemplo, ambas já chegaram a combinar suas forças, cara. E olha que o Spectro nessa luta afirmou que ele apagou o Judas da existência. Vale lembrar que o Spectro também não foi poderoso o suficiente para poder matar o Vingador Fantasma, fazendo com que o Spectro transformasse o Vingador Fantasma num rato. Mas eu não descarto que o Sentry, vulgo Void, possa oferecer uma resistência contra o Vingador Fantasma, já que o Sentry afirmou uma vez que poderia facilmente remover eventos dos livros das histórias, somente usando seus poderes lá em Novos Vingadores número 24. E vale lembrar também que o Sentry, se ele fosse enfrentar a equipe da Zatanna, como Shade, Ametista e a Madame Xanadu, eles não sairiam muito bem nessa, não sairiam vivos dessa. Zatanna e Madame Xanadu poderiam fazer algo parecido com o que a Morgana ele fez com ele, mas Sentry iria voltar e quando isso acontecesse, duvido muito que a Zatanna e Madame Xanadu e Shade ficariam com seus corpos inteiros, né? A Ametista, e se imaginarmos aqui que ela fosse enfrentar outros membros dos Vingadores, ela poderia lidar facilmente com o Norman com sua armadura, já que ela tem uma força bem superior também. E ela já chegou a enfrentar o Eclipse, se saindo muito bem contra ele, até mesmo fazendo ele sangrar. A Ametista teve muitas lutas, e de fato ela é uma guerreira honrosa. Ela poderia não só lidar com o Norman, mas como também Venom, Wolverine, a Capitã Marvel, o Gavião Arqueiro, o Mercenário, né? E o Capitão Marvel também. E por fim, eu não vejo por que ela não poderia bater de frente contra o Ares e o Ragnarok. E claro que o Ares e o Ragnarok, se eles dessem um ataque poderoso nela, o suficiente para poder nocautear ela, aí sim, ela poderia cair. Por exemplo, quando o Eclipse deu um one shot nela, com um só golpe já foi nocauteado. E falando no Gavião Arqueiro, que é o mercenário que pegou o manto, por mais que ele tenha um revestimento de adamantio, ele também é um excelente artista marcial e também tem uma mira muito boa. Para ser mais sincero com vocês, cara, eu não acho que o mercenário iria tão longe nesse confronto. Por mais que ele seja habilidoso e tal, tá? Não vejo ele se saindo tão bem, por exemplo, contra o Constantine. Poderia abrir um portal para algum lugar e jogar ele lá, tá? Tipo, jogar ele lá perdido, tá? Constantine poderia também enganar o mercenário, assim como ele já chegou a enganar o Senhor Destino. De fato, Constantine poderia também lidar muito bem contra outros membros dos Vingadores, como Norman, Venom, Wolverine, Capitã Marvel, Capitão Marvel e até mesmo se fosse com um feitiço poderoso. Ele poderia usar isso contra o Ares ou o Ragnarok. É claro que como morto ele pode possuir o corpo de qualquer membro dos Vingadores Sombrios. Isso seria de uma grande vantagem e ajuda também para a Liga na batalha. Então imagina o próprio Homem Morto, Deadman, possuindo um Ares ou Ragnarok. Já seria um peso pesado contra os Vingadores. Tá, mas Thiago, e o Sentry? Ele poderia possuir ele, não poderia? Então, ele até poderia sim possuir o Sentry, mas como a mente do Sentry é muito perturbada e ainda assim por cima, dentro dela o Void possivelmente entraria em conflito com ele para poder expulsar o Homem Morto de lá. Mas se pegarmos em consideração a possessão do Homem Morto, quando ele chegou a possuir a Johnny Moon e a parte humana da magia, cara, eu acredito que ele conseguiria suportar pelo menos um tempo o Sentry. A Madame Xanadu serviria como uma suporte para a equipe, tá? Da Zatanna e do Constantine. Ela auxiliaria as pessoas dando questões espirituais, mas como também as ordens místicas e problemas que ela possa resolver também. Seria realmente um suporte muito importante para a equipe. E claro que ela não iria ficar na linha de frente. Não iria ficar. Ela iria ficar lá no canto dela usando seus poderes. Ela seria um tipo de suporte defensivo. Ela poderia prever antes da chegada do Sentry e também ela usando sua precognição ou clarividência. Ela seria uma antena de satélite para avisar todos os membros. O Shade já seria complicado, pois os poderes dele são baseados na crença. Então, se ele não acreditar em algo, ele vai ser complicado para poder lutar. Se ele não focar também naquilo. Enquanto as habilidades deles ofensivas, tá? Shade é capaz de gerar uma grande explosão, assim como ele chegou a destruir um grande monstro. Então, por exemplo, Shade, se tiver confiante, ele pode muito bem lidar contra o Venom, Daken, Capitão Marvel, até mesmo contra Ares, cara. E como ele tendo
o colete que dá a ele os poderes, e além do mais ele tem a capacidade de distorcer a realidade. Então assim, Shade seria 880, né? Se ele tivesse focado, ele poderia ajudar bastante. Então para finalizar essa luta, os Vingadores Sombrios são uma equipe forte, poderosa e tal. Mas o problema é que a Liga tem mais personagens de suporte poderosos, cara. Heróis que não são tão espertos e astutos na hora de montar uma armadilha ou um plano. Mas aí você pode me perguntar, mas Thiago, você colocou o Vingador Fantasma. É claro que a Liga da Justiça vai levar vantagem, né? Pensa comigo, tá? Sentinel, eles são dois seres, né? Um sentinela normal e o Void. Então, além de que, independente se eu não tivesse colocado o Vingador Fantasma, a Liga ainda assim teria e sairia na vantagem, pois vendo que a situação estaria se apertando, muito provavelmente Constantine e Zatanna, Madame Xanadu e Shade iriam montar um mega feitiço para poder lançar contra todos os membros dos Vingadores. E é claro, tentar banir por um tempo o Sentinel com o vácuo, como eles já chegaram a fazer com o Homem Invertido, a Pralaia e dentre muitos outros seres. Enquanto outros membros da Liga, como Etrigan, Monstro do Pântano, Ametista, Homem Morto e a Orquídea Negra, eles iriam ser a linha de frente, a linha de defesa para que os membros mágicos pudessem fazer algo. Lembrando que, tirando o Vingador Fantasma, o segundo ser mais perigoso para a equipe seria o Monstro do Pântano. Além de que também teria a Zatanna, que poderia usar feitiços ao contrário, tão potentes que poderia eliminar a maioria dos membros dos Vingadores Sombrios. Além dela também poder alterar a realidade. Então, quem vence o duelo mortal, sim, seria a Liga da Justiça Sombria. Esse é o problema de gente como eu. Já fiz de tudo na vida. E eu posso implorar pra você calar a boca? Mas sim, você concorda com esse resultado? Você acha que a Liga da Justiça Sombria realmente venceria? Ou você acha que não, Vingadores Sombrios venceria? Comente seu ponto, seu argumento aqui do que você acha que quem venceria. Tá lendo a tua opinião. E também, se você chegou até aqui, cara, não deixe de deixar aquele gostei, ativar o sininho e também se inscrever no canal, cara. Esse canal é o canal para você estar antenado por tudo entre duelos mortais que você mais gosta de Marvel, DC, anime também. Beleza? Então é isso, muito obrigado, valeu, falou e até mais.